Olá, sou a Mariana Alvim, bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tenho comigo a Joana Bertolo. Tem várias peças publicadas, assim como antologias, publicações coletivas. Está tudo em joanabertolo.pt. O romance mais recente é a História de Roma. Parabéns, gostei muito. Obrigada. Sabes que eu vou... É um elogio, mas ouvi uma entrevista tua em que tu dizias que não era autobiográfico. E eu pensei, como é que é possível? É tão real. Isto é um elogio, porque ainda para mais a protagonista tem o teu nome, não é? Então eu achei mesmo, isto é a história da Joana. Sim, é um jogo literário com isso mesmo. Eu achei que evidentemente tem elementos da minha vida, sobretudo os geográficos. Como diz o meu amigo Pedro Golão, é um livro autogeográfico, não giro. Autobiográfico. Viveste em Buenos Aires? Eu vivi em todas estas cidades e a impressão que a personagem tem destes lugares é diretamente retirada da minha experiência. Mas depois, com esses elementos autobiográficos, construí uma ficção. E achei que se conseguisse, obviamente ao dar o meu próprio nome à personagem principal, estou a propor essa ambiguidade, e achei que se conseguisse convencer as pessoas que aquela era a minha história era porque estava bem feito. Uau, então olha, está bem feito. E o ex existe ou não posso perguntar? É uma amálgama de experiências. Boa! É engraçado porque a História de Roma, na verdade, não é a história sobre... Pronto, o título engana. O título... Arriscaste? Sim, ou engana, ou seja, Roma é o nome da personagem. Exatamente. Mas eu gosto que o título remeta para a história de um grande império, não é? Porque apesar de tudo é um livro sobre uma história pequenina, não no sentido depreciativo, mas é sobre aquela história mais universal, aquela história que todos vivemos de amor e desamor. E eu queria muito falar sobre essa relação entre as histórias mais pequeninas e as histórias maiores, não é? O macro e o micro. Portanto, achei muito adequado dar um título que remete para a história do Império Romano, não é? Para uma história gigante, vamos dizer. Pois e antes do título é o nome que dás à personagem, e enfim, com essa homenagem também. Muito bem, não vamos dizer mais nada para não estragar. Mas no romance ao tango, na vida real, danças o flamenco. É verdade. Eu tenho dois amores, posso dizer. Não, eu também já dancei tango. E houve um momento que até houve um par de anos em que tentei conciliar, mas depois é também como as paixões e os compromissos. Percebi que não estava a fazer nenhum nem outro bem, e o flamenco acabou por me conquistar, por me arrebatar. São duas danças maravilhosas que aportam à vida N competências e experiências que tornam a vida mais rica, e eu adoro as duas músicas, as duas formas de música, tanto ouvir tango como ouvir flamenco, mas a dança, a experiência física da dança para mim é mais profunda, é mais visceral no flamenco. Que giro. Mas tu foste atleta de alta competição? Fui, isso numa vida passada, há muitos, muitos anos. Aliás, escrevi agora um ensaio sobre isso, não é? Sobre isso que vai sair em breve. Mas pronto, já não compito há mais de 20 anos, e até hoje, quando penso nessa Joana, tenho alguma incredulidade de acreditar que treinei tanto e fiz tantas horas de tanta atividade física. Apesar de ainda gostar hoje muito de fazer desporto, obviamente já não tenho o mesmo corpo, lá está. Estávamos há pouco a falar na idade, não é? Mas ainda andas, até tens, aliás, não nos estão a ver, mas já tiramos uma fotografia, tens uma bicicleta na camisola, e tu ainda andas de bicicleta por Lisboa, sempre que podes, vais aos sítios de bicicleta. Sim, aqui o estúdio vim de moto porque não era execuível. Mas em Lisboa acho que é perfeitamente ciclável, acho que é muito possível e muito recomendável. Lisboa não é só altos e baixos, há muitas partes de Lisboa que são planas, e é um prazer também estar muito embrenhada na escrita e depois ir pedalar um bocadinho e deixar que as ideias circulem e que o corpo resolva. É qualquer coisa que traz mesmo uma grande qualidade de vida à minha vida. Ainda precisamos trabalhar um bocadinho nesta convivência entre carros, trotinetes,
pessoas e bicicletas. Neste caos. Sim, este nosso caos ainda pode melhorar, mas a cidade tem mudado muito a esse nível e adoro que existam as giras e as ciclovias e vejo muita gente nova na estrada a pedalar e as pessoas às vezes dizem só lá umas às outras, é ótimo, é uma pequenina... Ah, é ela? Sim, sim. Dizem-se bom. Duas pessoas que cruzariam a rua e não se dariam bom dia, porque na cidade há essa, infelizmente há essa prática. Às vezes na bicicleta as pessoas sorriem-se, porque é como, somos deste clube. Que bom, que bom. Outra coisa que descobri sobre ti é que não tens medo de água fria. Portanto, dás mergulhos nas cascatas frias do Gerês ou na Galiza em pleno fevereiro. Isso é uma descoberta recente. Eu, na realidade, como o triatlo inclui a natação e eu sempre adorei nadar em águas abertas, mas era aquela pessoa que eu só entro na água para lá ficar 2 horas. Portanto, a água tem que estar boa. És golfinho. Adoro ficar a nadar. E este ano, também movida por amigas que me inspiraram, que passam o ano todo a mergulhar, não é? Não é só uma coisa de verão. Experimentei e descobri a euforia, a experiência física maravilhosa que há depois de nos enfiarmos no mar de inverno. Mas não é a mesma coisa, porque eu não fico lá dentro. Eu enfio-me, canto ópera, como digo, porque dou muitos gritos. Canto ópera é ótimo. Sim. E depois saio a correr e a meia hora seguinte é maravilhosa, parece uma massagem de corpo inteiro. Eu achei que ias dizer o contrário, a meia hora seguinte, porque eu acho que mais do que entrar dentro da água é depois do sair, está gelada. Sim, truque, isto agora é todo um workshop, tem que se tirar logo tudo o que se tem vestido molhado e tem que se vestir logo. E depois dentro da roupa o corpo começa a produzir calor, não é? Deve ser uma reação qualquer, não sei se deve agora defesa, sim. Deve ter uma parte científica, mas de facto fico muito relaxada, fico uma sensação muito prazerosa no corpo e faz mesmo bem. Portanto, custa muito entrar, mas é maravilhoso ao sair e recomendo. Boa. E o duche em casa também consegues frio? Isso não. É o mar, eu acho que é a mística. Eu estou a admirar-te, porque eu sou mulher de saco de água quente e até em agosto apanho água quente. Eu também sou muito friorenta, mas é uma descoberta de 2023 e estou... Olha, boa. Mergulhei na Galiza, mergulhei na Póvoa, mergulhei assim aqueles sítios cujo mar não me dizia nada porque sei que é gelado. Mas foi uma alegria. Cheguei à Póvoa de Varzim para as correntes descritas, posei as minhas coisas no quarto e fui direto ao mar. Só tinha os estrangeiros a olhar para mim a ver se eu não me afogava naquelas ondas. Exato. Será que ela está triste e vai... Sim, exato. O que é? Boa. Bom, vamos agora da aventureira para a leitora. Tu lês sempre menos do que gostarias, não é? Mas quais os teus hábitos de leitura? Sim, eu acho que essa é uma cruz que carregam a maioria dos leitores, não é? Que é ter a percepção da infinitude que é ler, a quantidade de livros novos e maravilhosos que estão sempre a sair, e depois há os clássicos e depois há as literaturas de outros países e uma pessoa está sempre em falha de alguma forma, portanto gostaria sempre de ler mais, mas eu leio, tenho sempre comigo qualquer coisa, não é? Nunca saio de casa, mesmo que vá para um contexto qualquer em que eu sei que não vou ler. Levo sempre um livrinho comigo, porque há sempre aqueles 2 minutos de espera de qualquer coisa em que eu aproveito. E no dia-a-dia eu gosto de dedicar a manhã à escrita, que acho que é quando vou mais fundo, quando é também mais intenso para mim, mais claro, mais nítido. Eu sou uma pessoa muito matinal. E depois quando isso chega a bom porto, se chega a bom porto, comer qualquer coisa, tratar da casa e ficar a tarde a ler. Portanto, esse é assim, num dia ideal, que não são muito comuns, porque a vida mete-se no caminho e há sempre coisas para fazer, mas se eu puder passar assim um dia em casa, é assim que eu divido o meu dia, escrever de manhã e ler à tarde. Também tento ler um pouco à noite antes de dormir, mas já são leituras de muito pouca retenção, porque pronto, por ser matinal, a noite é uma fase do dia em que eu estou pouco presente e não consigo fazer coisas de grande concentração. Sim, só se for assim um livro pequenino, não é? Sim, qualquer coisa. E falaste eu achei curioso, no teu sentimento de culpa, porque tu lês muito para pesquisa, em trabalho, e se tens muito para ler em trabalho, há um certo sentimento de culpa por ler outras coisas que não trabalho. Sim, isso era uma coisa que eu gostava de ultrapassar em mim. Acho que não faz sentido, mas reconheço que esse sentido de dever ou há uma certa, às vezes, funcionalidade da leitura que eu também não gosto. Por exemplo, agora tenho que ler uma série de coisas para trabalho.
à volta de... E ando com um romance que trouxe de Madrid, da Elvira Lindo, eu acho que não tá traduzido cá, A Coração Aberto, que é muito bonito e está-me a saber muito bem. Só que sinto isso quando me sento a lê-lo, não consigo bem justificar aquele tempo, porque tenho muita coisa para ler para outras coisas que estou a fazer. Então começo a pensar, não, mas eu vou à Espanha em breve, é bom recuperar um bocadinho o castelhano. Eu começo a encontrar um motivo para estar a ler aquele livro. E devia ser só, não, apetece-me ler este livro. Mas isso parece o síndrome do estudante, do jovem que acontecia, não é? Às vezes ficavas em casa para estudar e depois acabavas por não estudar nada, mas não te atrevias a ligar a televisão. Sim. Porque então aí era o tempo todo, não curtias o filme porque tinhas o sentimento de culpa, tenho que estudar. Aqui vou tentar ajudar, não é? Podias ver como também é bom até para o meu cérebro desanuviar e ler outras coisas. Sim. Portanto, até é importante para ti desligares um bocadinho para ver outras coisas, para depois então voltares à leitura de trabalho. Não, tem que ser por aí, essa é uma ótima dica. Não faz sentido ler em culpa ou em falta, é contraproducente ao máximo, mas quando falamos em guilty pleasures, como eu não tenho propriamente... Eu associo o guilty pleasure a ler qualquer coisa de menor qualidade que temos vergonha de admitir que lemos. Não podia ter explicado melhor. Sim, isso. Eu isso acho que não tenho, porque eu, em teoria, adorava poder ler tudo. O bom, o mau, o formulaico, o comercial. Eu gostava era de saber o que é que as coisas são. Não o faço por pura limitação de tempo. Há muitos filões literários que eu não conheço, ou pessoas que toda a gente fala e que eu nunca fui ler, simplesmente porque o meu dia não é infinito e não porque eu ache menos bom. Sim. Então não me relaciono muito com esse conceito de guilty pleasure, no sentido das coisas serem ou demasiado comerciais ou demasiado qualquer coisa para os meus olhos. E então fiquei a pensar nisso da culpa e de facto há esta culpa que eu gostava de erradicar do meu processo de leitura, mas por enquanto ainda me fica a sentir mal se não estou a leitura por dever. Ok, acho que tenta agarrar-te a isso de também é bom, porque se tu estiveres sempre a estudar ou só a estudar, ou só ler aquilo, até te tira o prazer da leitura, porque é estudo, é obrigação e nem sempre se calhar dá gozo, não é? E assim tens para também me concentrar, nem que seja uma recompensa. Eu trabalhei bem, li isto, agora vou ler um bocadinho do... Gosto, Mariana, esta conversa está a mudar muita coisa. Ai, que bom! É que eu achei graça, fiquei a pensar nisso. E da mesma maneira que não tenho guilty pleasure, também não tenho género literário favorito, porque é o que tu dizes, é um bocadinho de cada, o que é que me dão. Sim, eu noto que vou tendencialmente para o romance, porque é aquilo que eu mais gosto de escrever e é a minha grande curiosidade literária, o que é isto do romance e o que é que o romance pode. Mas em teoria eu adorava ler mais biografia, mais diários, mais poesia, mais não ficção, adorava ler mais divulgação científica. Eu adoro ler divulgação científica, mas admito que todos estes géneros acabam por ocupar um espaço residual em relação ao romance ou livros técnicos que me permitem para trabalho, não é? Coisas que estou a escrever e preciso ler aquele livro para entender melhor qualquer coisa que vai entrar no texto, que no fundo é investigação, é estudo, mas o género dominante acaba claramente por ser o romance. O romance, quando eu digo o romance, é também o conto, não é? A ficção. Sim, estrutura, pois. A ficção. E com quem jantarias? Essa foi difícil, foi difícil e foi muito agradável, porque eu estava justamente quando respondi a esse questionário, o Caminho das Correntes Descritas, que é um festival em que as refeições são todas numa grande sala com os escritores todos e os jornalistas e uma pessoa acaba por, naquela aleatoriedade de quem chega a que horas para jantar ou para tomar o pequeno almoço, ficar sentado junto a escritores que admiro imenso. Que bom! Então eu pensei, não, eu sou uma sortuda, eu já jantei, entre aspas, ou seja, eu já conviveste? Sim, já pude conviver com escritores que admiro muitíssimo, portanto é difícil ambicionar, e nesse sentido fui ao critério fui mais à questão da escrita feminina, não é? Gostava então de conhecer alguém que tenha uma experiência de escrita muito diferente da minha, e como tenho muita curiosidade acerca desta linhagem de mulheres que historicamente tiveram que combater muito para
para ter um espaço para serem consideradas escritoras, para que os seus textos fossem publicados, fossem divulgados, que é uma experiência, apesar de tudo, tão contrastante com a minha, que acho que sou, se não a primeira geração, uma das primeiras gerações em que pronto, lanço os meus textos sem ter que justificar que se sou mulher, ou seja, não, esse binómio, pelo menos em mim, não opera, os outros até podem ter ainda esse preconceito. Esse preconceito ainda existe, obviamente, refletido no número de escritores que existem, que é muito maior ao número de escritoras, e no número de traduções, de publicações, numa mesa literária em que ainda continuam a ser sobretudo homens. E claro, reverbera por toda a nossa sociedade, porque os cronistas, os programas de documentário político e social e económico, pronto, ou seja, o desequilíbrio continua lá. O que eu estou a querer dizer é que o meu percurso literário enquanto escritora, eu nunca senti um obstáculo real. Nunca ninguém me disse não podes, não vais, pelo facto de eu ser mulher. Mas eu sei que isso, que me parece agora tão fácil, é resultado do trabalho de gerações de mulheres que disseram ai não e puseram o pé na porta. E tenho muita curiosidade acerca da primeira, ou seja, falo de Teresa Margarida da Silva e Horta, que não é uma escritora para nada muito conhecida, e é tida como a primeira romancista em língua portuguesa. É disputada entre o Brasil e Portugal e tem uma vida incrível, 12 filhos, foi presa porque acho que se incompatibilizou com o Marquês de Pombal. Ela foi acusada de mentir ao rei, Dom José I, e então por ordem do Marquês de Pombal foi mantida em cativeiro num mosteiro de Ferreira d'Aves durante 7 anos. Imagine-se, não é? Eu queria lhe perguntar acerca disso tudo. E sobretudo escrever com 12 filhos. E depois tem uma obra, A Aventura de Diófanes, que tem um daqueles subtítulos de 3 linhas maravilhosos da altura, que ela assina com um pseudónimo, mas um pseudónimo feminino. E no prólogo, no prefácio, pede desculpa ao leitor em antecipação por qualquer erro ou incoerência do livro, mas trata-se de facto da escrita de uma mulher. E isto, quando eu li isto, indignou-me, não é? Eu tive uma reação. Como é que alguém pode começar um livro pedindo desculpa pelas suas falhas por ser mulher? E acho que era sobre mas claro, obviamente, para já é provável que haja aqui alguma ironia, não é? Porque é um livro extremamente inteligente e sofisticado, com sarcasmo, com ironia, com... Como é que se chama? As Aventuras de Diófanes. Vou anotar depois também aqui no descritivo do podcast. Sim, claro que é uma obra do século XVIII, não é? Com um português que já não é o nosso e tem as suas... Não é um texto imediato, mas é um texto muito, muito interessante e muito cativante, sobre o qual gostava muito de falar com ela e sobretudo perceber essa experiência de como é que seria pensar em publicar um livro no momento em que isso era impensável para uma mulher. Não... E aliás, ele é muitas vezes, foi historicamente atribuído a um homem, porque era bom demais para ser que horror, de não uma é? mulher. Que indignação. Sim. Hoje em dia dá a volta à cabeça de uma pessoa, mas teria a curiosidade de jantar com ela. Teresa Margarida da Silva e Horta, primeira mulher romancista em língua portuguesa deste século XVIII. Ela ficou viúva aos 42 e depois disso ainda foi presa. Só que eu pensei, quem é que ficava com os filhos? Exato. Mas há uma obra, há um livro mesmo de obras reunidas dela, que foi publicada já em 93, parece que foi há bocado, mas já foi há alguns aninhos. Mas dá para procurar. Outro livro que tu adoraste, então, agora além desta autora, começamos com a Olga Tokarczuk, Conduz o teu arado sobre os ossos dos mortos. Sim, eu gosto muito desse livro. Foi a nossa, antes disso, essa introdução a fazer, porque eu tive alguma dificuldade em a questão dos livros favoritos, não é? Pois sim, eu peço para escolher 3, 4 e tu disseste que quero mais 20. Sim, é muito difícil, eu penso em 3 e ficam logo 33 de fora. Então acabou por ser aqueles que estavam perto de mim, alguns que li há pouco tempo, e eu gosto muito desta autora, é um daqueles prémio Nobel que uma pessoa diz, a maioria, alguns até digo,
quem é esta pessoa? Aí uma pessoa, um leitor percebe a sua limitação, não é? Quando o Prémio Nobel, que é um prémio tão importante, nos apresenta um nome de quem nunca ouvimos falar. E tu conheceste ao ganhar o Prémio Nobel, já conhecias antes? Por tanto esta como a Annie Ernaux, que são dois prémios Nobel com os quais estou muito alinhada, que são duas escritoras que eu gosto muito. Por acaso já conhecia antes. A Olga foi em 2018. Sim, mas é muito comum, agora não me estou a lembrar de quem foi antes nem depois, mas já a Annalise Munro, que é uma escritora que eu hoje estaria em qualquer top se eu tivesse tops. Conhecia graças ao prémio e depois fui ler e realmente é uma extraordinária contista. E a Olga Tokarczuk, que eu também não sei dizer, gosto de tudo que li dela, mas este em particular encantei-me por aquela personagem principal, aquela narradora, e tem qualquer coisa que eu procuro muito nas minhas leituras, que é esta relação homem-natureza, não é? É um mistério, é um policial, há um crime, é um livro com uma certa dose de violência e a presença da morte e da decadência e da corrupção sempre muito próximas. Mas esta mulher acaba por conseguir, de uma forma surpreendente, esta personagem principal, trazer ali uma sofisticação e uma sensibilidade entre a poesia do William Blake que ela vai traduzindo e a sua ligação à astrologia. Mas sobretudo o que eu gostei no livro é a presença dos animais e como ela olha para a natureza como um desígnio próprio e não tanto como uma reflexão do humano. Há mesmo ali duas entidades, que é, o mundo humano e o mundo não humano. E é um livro que me satisfez muito por não hierarquizar, por conseguir aproximar estas duas sensibilidades do humano e do não humano e misturar isto tudo numa espécie de thriller policial, quem é que matou, que é muito bom de ler, que tem com um enredo muito, muito sólido e muito cativante. Ele é ao mesmo tempo muito profundo e muito sofisticado e também muito acessível e muito legível, e eu achei que era um grande, grande livro. A protagonista é a Janina, é uma excêntrica. A excêntrica Janina é uma professora reformada e que, lá está, tu dizes, traduz William Blake, que o verso é o título deste livro. Exato, vem da poesia de William Blake. E ela prefere animais às pessoas, mas pronto, depois começam a aparecer crimes, começam a aparecer pessoas mortas e então ela tem que descobrir, não é? Tem que procurar respostas. E diz mesmo a crítica, isto é um romance policial sobre a insignificância humana. Sim. Sim, a mim fez-me pensar em Dostoiévski, um pouco aquela coisa do crime e castigo, de quem é que tem direito a matar, quem é que tem direito a viver. Acho que inadvertidamente, ou seja, não obviamente acaba por ser um romance muito perguntador, filosófico, que nos coloca, para mim, que confrontou-me com questões sobretudo nesta soberania do homem sobre a natureza, que é um tema que me interessa muito. Deixa-me incomodada de uma boa forma, de uma forma que eu achei fértil e boa. Foi um livro que me fez pensar e sentir coisas gratificantes. Abriu portas, não é? Sim. Conduz o teu arado sobre os ossos dos mortos, da Olga Tokarczuk. Isto foi finalista do Man Booker, este livro. Ela depois tem outros, claro, descubram-na, que é uma autora que vale a pena, aliás, literalmente o Prémio Nobel, não é? Outro livro que tu trouxeste, Mira, da Maria Velho da Costa. Sim, era também uma dessas autoras que eu não me importava nada de levar a jantar. Depois também já faleceu. Sim, em 2020. Parece uma mulher inteligentíssima, também tudo o que li dela recomendo. O Mira em particular tem esse efeito de alguns dos livros que regressam e regressam à memória e aparecem nestas listas de recomendações, que é um certo fascínio. Eu adoro gosto tudo acerca deste livro, não sei ao certo explicar porquê, porque efetivamente há um trabalho de linguagem notável, está extremamente bem escrito. É muito fácil identificar-nos com a personagem principal, adoro a relação dela com o cão. É mais uma vez, que é uma adolescente russa imigrada em Portugal e um cão de raça perigosa. É mais uma vez o humano e o animal. Sim, eu não tinha pensado nisso, é verdade. É verdade. Sim, eu acho que eu gosto devo ter certamente uma tendência
para esses companheiros de outras espécies. É qualquer coisa que me diz muito. E gosto muito da relação dela com o cão. E também, como o anterior, mas de uma forma muito diferente, é um livro escuro, pesado, como dizer, tem um certo negrume, claramente. Fala também da maldade humana, também de um certo Portugal inclemente. Mas feito com uma imensa elegância e com uma forma muito surpreendente de não só de conduzir a história, mas o trabalho de linguagem é notável. E é um livro, eu tenho assim alguns livros fascínio, A Noite e o Riso do Nuno de Bragança seria outro, que são livros que eu compreendendo como que dizer tecnicamente que eles estão bem feitos e bem construídos e são bons, há ali um fator X qualquer que me faz adorar muito estes livros e não saber bem porquê. E por isso é que às vezes também é difícil ter favoritos, porque eu não consigo comparar estas experiências de fascínio, de mistério, quase tocam o inefável, não é? Que eu quase não consigo ter um discurso sobre estes livros que adoro, com outras coisas como, sei lá, a Rachuela do Cortázar ou Ulisses do Joyce, que também são outros monumentos, outros portentos que me abriram o pensamento acerca do que um livro pode ser, mas que eu não consigo comparar estas duas experiências de leitura, por exemplo. E por isso é que para mim a questão toda dos favoritos me problematiza muito e me deixa muito angustiada, porque é como se eu precisasse ou definir um critério, se eu precisasse de critérios ou não conseguisse sobretudo comparar. É como eu claramente tenho um panteão, ou seja, eu quando leio um livro eu entendo se este livro ou este autor pertence ou não ao panteão. Mas dentro do panteão, como a palavra indica, há um panteísmo, não é? Há assim e não há um Monte Olimpo com 12 deuses. O panteão é assim muito... Estão centenas de autores dentro do panteão e lá dentro eu não consigo criar hierarquias. É um panteão anarquista. Mas estás a explicar muito bem, é um bocadinho... É tentar fechar a porta ao universo que é infinito, não é? Eu tenho as minhas prateleiras dos favoritos, como eu lhe chamo. O meu panteão é isso, é as prateleiras, aqueles livros que mexeram comigo, e já me aconteceu gostar de um livro e pôr na prateleira de já li, mas não está na prateleira dos favoritos, e depois ir lá buscá-lo, porque dias depois continuava comigo. E é o que tu dizes, há um livro que é a escrita, há um livro que é o estilo, há livros que eu digo que não é o livro, é a personagem, e há livros de personagem, não é? Exato. E eu adorei esta personagem. Sim. E então também adoro o livro, mas nem me lembro como é que era a escrita ou o estilo da autora. Sim, isso acontece. Adorei ou do autor, adorei aquela personagem. Então, tens razão, perguntar livros favoritos é quase injusto, porque tínhamos que falar de imensas variáveis para conseguir avaliar, não é? Sim, e há ali uns grupos, ou seja, perto do Homem que Dorme, que vamos falar a seguir, eu ponho A Redoma de Vidro, ou À Espera no Centeio, ou o Bartleby, assim um certo tipo de livro que sempre me encanta muito, sobre a desistência, sobre o não participar, sobre o abismo, mas depois não consigo comparar estes com o I Ching ou A Poética do Espaço ou outros livros que também são muito pilares daquilo que eu sei que um livro pode ser e do que foi ser leitora e ficar marcada por uma experiência nova. Então por isso é que me custa muito. Pois, porque é um bocado, às vezes, o meu filho pequenino às vezes pergunta: mãe, prefere isto ou aquilo? Isso, meu amor, não dá para comparar, são diferentes, às vezes não dá para escolher isto ou aquilo, porque são diferentes. É isso, exatamente, é o incomparável. Sabes que, voltando aqui ao Mira, da Maria Velho da Costa, encontrei uma crítica no Goodreads que eu acho que vais gostar. Esqueçam os Rodriguinhos, as palavras doces, adjetivos, advérbios e floreado rebarbativo e redundante, mais próprio para encher chouriço pertensamente literato. Não, a literatura não se alimenta disso e Maria Velho da Costa tem mais que fazer e escrever do que perder tempo a debitar palavreado. Certeira e assertiva, vai direito ao osso das palavras, ao coração das trevas do mundo que retrata à sua volta. Uau, é mesmo isso. Não é o osso das palavras. Há ali está tudo, cada palavra está no sítio certo e provoca um efeito muitas vezes surpreendente. É uma grande escritora e é um grande livro. Mira, da Maria Velho da Costa. Este livro ganhou o prémio de Correntes de Escritas e ilustrações da Hilda David. Fala-me então no que tu falaste há pouco do Jorge Perec, Um Homem que Dorme.
Sim, o Perec é claramente um autor do panteão, tudo o que ele A escreve. prateleira favorita. Sim. Dos favoritos. Ele representa muita coisa que me atrai na literatura. Ali nos anos 60 ele era, não sei se membro fundador, mas pelo menos membro de um grupo chamado Oulipo, em que escritores e matemáticos se debruçavam sobre esta ideia de criar regras, limitações, tentar um pouco estreitar, ou seja, criar condicionantes, problemas para a escrita, para que depois, paradoxalmente, a escrita pudesse engrandecer-se, libertar-se. Um exemplo óbvio é uma das obras do Perec, em que ele nunca usa a letra E. Uau, isso é um desafio a ele próprio. Sim, eu enquanto escritora não consigo imaginar, e é possível, ele escreve um romance inteiro sem usar a letra E. E ao mesmo tempo que parece uma coisa simplesmente formal, não é? Quase só, pronto, um jogo no sentido mais depreciativo de jogo, depois isto cria ali uma potência literária, e ele tem vários livros que ele faz o esgotamento de um local parisiense. Eu ia-te falar nesse, porque o Martim Sousa Tavares trouxe para a conversa número 20 da temporada passada, falou nesse livro. Ótimo. Ainda por cima, um Martim com quem eu gosto tanto de falar de livros. Olha, tão bom, recomendo aqui a conversa. E a quem nos está a ouvir, a conversa número 20. Tentativa de esgotamento de um local parisiense, também do Georges Perec. Exatamente, é isso. Ou seja, é uma premissa, né? Ir para um lugar e poder quase que a utopia de dizer tudo o que há para dizer acerca desse lugar. São premissas assim que parecem que estreitam, que condicionam, que não são a escrita na sua maior liberdade, mas que depois acabam por ter resultados para mim muito, muito fortes. O Italo Calvino também fazia parte desse movimento, e nas Cidades Invisíveis temos claramente ali uma estrutura matemática, uma série de regras internas ao livro que ele criou, pronto, com base nesta ideologia do Oulipo. E estes livros-jogo, como também seria o jogo da Amarelinha do Cortázar, que eu já mencionei, que não é deste movimento, mas que também associo neste grupo de livros, que podem parecer experiências demasiado formais, não é? Não se parecem ao texto corrido que conhecemos, mas que acabam por neste lado mais lúdico, mais experimental da forma, colocar para mim questões muito pertinentes acerca do que um livro pode ser, ainda não foi, o que é que esperamos de um livro, ou até onde é que um livro nos pode levar, não é? No jogo da Amarelinha não há uma ordem para ler os capítulos, não é? Que é aquela premissa básica de qualquer leitor, sabe que abre o objeto e vai rodando, não é rodando, é folheando as páginas da direita para a esquerda, não é? E só a proposta de não fazer isso assim, não é? De criar uma outra ordem, uma não linearidade, já é em si uma experiência literária. E depois, claro, obviamente que não pode ser só uma coisa formal, e os textos são muito bons. E nisso o Perec, nestes exemplos todos, conquista-me, porque não só formalmente me parece sempre que anda à frente de tudo e muito arrojado, como depois adoro a forma dele escrever e os conteúdos. E podia, obviamente, citar da sua bibliografia outros títulos que eventualmente são livros mais importantes ou até mais bem conseguidos, mas Um Homem que Dorme, lá está, aquele efeito misterioso que não sei explicar. Foi um livro que, também por estar escrito em segunda pessoa, na segunda pessoa do singular, no tu, foi um livro que eu senti realmente que havia um braço que saía do livro e me agarrava no pescoço e me puxava lá para dentro, de uma forma que nunca tinha sentido num livro. Foi assim, uma leitura mesmo paradigmática. E tenho isso em relação a alguns autores que gosto muito. Outro exemplo seria a Clarice Lispector, que eu, entendendo que na sua bibliografia há obras mais conseguidas ou mais importantes, há aquele livro, se calhar um pouco secundário,
que foi o primeiro que eu li, que me arrebatou. No caso da Clarice Lispector é O Perto do Coração Selvagem, que não é de todo o livro pelo qual ela é melhor conhecida, mas que para mim há de ser sempre o livro da Clarice Lispector. Também foi o primeiro amor, não é? Foi o primeiro que dela. É a entrada neste novo universo, deste novo Deus do nosso panteão. E fico sempre em dívida com esses primeiros livros. A primeira vez que senti o que é isto. Como é que alguém escreve assim? E depois a seguir vai-se ler outras coisas daquele autor e até se descobre coisas melhores, vamos assim com muitas aspas. Mas eu fico sempre em dívida àquele primeiro livro. Giro, foi que te marcou mais. Um Homem que Dorme, de Jorge Perec, é o percurso de um jovem estudante que decide suspender o curso da sua vida, isolando-se em casa e refugia-se, alheia-se de tudo, mas depois há um jogo doloroso, povoado de fantasmas, e o mundo, com todas as suas exigências, acaba por vencer, não é? Acaba por o obrigar a acordar. E é introspectivo nesse sentido. Pois é o que tu dizes, é uma originalidade. Não estava, então tu, enquanto escritora, tu não consegues ler só como leitora, não é? Sim, também lês como escritora. Um Homem que Dorme, de Jorge Perec, e o da Clarice Lispector eu vou também aqui anotar. Depois vou anotando os livros que a Joana vai referindo. Fica tudo aqui no descritivo do podcast. Para acabar, temos mais um, que é A Paz Doméstica, da Teresa Veiga, que é um pseudónimo literário. Ninguém sabe quem é a Teresa Veiga. É verdade. Deve haver quem saiba. Eu não sei. Sabes que houve uma crítica no jornal que dizia, uma crítica sobre o livro dela, e boa crítica, e A Paz Doméstica foi a primeira incursão pelo romance, mas dizia, em vez de dizer a autora, agora Teresa Veiga. E eu pensei, então ela já era... Se calhar já era conhecida antes, então vou tentar investigar. Mas eu respeito quando o autor quer ser anónimo, eu acho graça a isso. Sim. E ainda bem que ela conseguiu vingar sendo anónima. Mas pensei, mas sabe-se quem é que ela é? Mas não a encontrei. Mas há uma crítica, se não me engano era do Expresso, que ela dizia, agora Teresa Veiga, o quê? Mas mudou de nome a meio do percurso, mas não descobri mais nada. Sim, é quase um fenómeno Helena Ferrante à escala. Exato. Mas pronto, cada país tem a Helena Ferrante que merece, mas eu acho que nós não merecemos a nossa Teresa Veiga, porque de facto é uma escritora, é outra voz feminina de notável, de uma qualidade, a forma como ela escreve conquista-me muito, gosto muito de vários dos livros dela, e de facto como ela não participa muito, eu não sei não sei se sabe quem é dentro porque também o meio português, o meio literário português é muito pequenino, portanto eu acredito que... Se calhar alguém sabe, mas respeita e não... Exato, se ela... Diz que ela já apareceu em lançamentos de próprios livros. Pronto, mas acredito. Ali não é... Acredito. Não misturar-se. Mas é bom sentir que uma autora deste gabarito, desta qualidade, pode ter o seu espaço e estar numa editora importante como a Tinta da China e não ter que... Se não lhe apetece a ela, não é? Eu não tenho... Estando aqui com muito gosto e adorando estas conversas e a possibilidade de conhecer outras pessoas através dos livros e da literatura, não posso nunca dizer menos sobre esta coisa do escritor aparecer, porque eu gosto realmente de estar em contacto com os leitores e com os jornalistas, etc. Mas há um pressuposto de que o escritor tem de aparecer e isso parece-me pernicioso. Então estas figuras de uma grande qualidade, mas que são mais recatadas, que não lhes apetece, não dão entrevistas, não sabem quem é, não aderem um pouco a esse culto da personalidade que às vezes até pode sobrepor-se ao livro. Acho que o problema é mais sobre quando falamos mais do autor e da pessoa do que dos livros. Acho que aí se perde qualquer coisa. E ela conseguiu sempre boas críticas. E nesse sentido é ótimo. E lá está, A Paz Doméstica, eu acredito que ela até possa ter dentro da sua bibliografia obras mais bem conseguidas. A Paz Doméstica foi o primeiro que eu li. É um romance. Também aqui trouxe comigo um livro de contos porque emprestei o romance, não sei a quem. Ou é capaz de ter sido que li porque eu também leio muito de biblioteca, que é uma coisa que também é um bocadinho diferente. A maioria dos leitores gostam muito de ter e os livros, enfim. Eu quando gosto muito, a maioria dos livros que eu mais gostei nem sequer estão lá na minha casa, porque se eu gosto muito, o meu ato seguinte é oferecer, emprestar.
e depois esquecer-me a quem emprestei. Então há muitos livros importantes para mim que não estão perto de mim, mas estão numa biblioteca próxima, portanto. E lembras-te deles, vais-te lembrar sempre. Não há problema. E sobre Teresa Veiga, é uma capacidade, uma grande mestria na forma. Gosto, a parte psicológica das personagens, a construção psicológica das personagens é muito bem feita, e um domínio da língua novo, vou usar de novo o adjetivo notável, está aqui hoje na minha cabeça, peço desculpa. Mas de facto A Paz Doméstica foi um livro que me deu de novo aquela sensação de que não há motivo nenhum para certos nomes na literatura portuguesa, não há um motivo literário. Os motivos para certos nomes na literatura portuguesa não serem tão lidos ou debatidos ou circularem tantos não é literário, é social, é extraliterário. E ao lermos Teresa Veiga temos a certeza disso. Como diz o Pedro Mexia, a sua escrita está no cruzamento perfeito entre as exigências do leitor geral de ficção e o leitor mais sofisticado. A Paz Doméstica, que a Joana aqui referiu, é a primeira incursão pelo romance. Ela começou com um livro de contos, que é o que tu trouxeste hoje, não é? O Jacobo. Sim. E outras histórias. Também gostei muito. São vários contos. O Último Amante, são novelas. História da Bela Fria, também contos. Ela escreve cada 10 anos ou 2 anos, depois vai saltando aqui os períodos, e é a única escritora portuguesa que até 2020 ganhou 3 vezes o grande prémio de conto Camilo Castelo Branco. Não sabia disso. Os livros de contos. Fantástico. Foi com a História da Bela Fria, As Enganadas, tudo contos, e também contos Uma Aventura Secreta do Marquês de Bradomim. E Gente Melancolicamente Louca, que é o último que lançou também de contos. Esse ainda não li. Esse há de ser o próximo. Boa. Agora vamos fazer aqui uma pergunta. Temos Conduz o Teu Arado sobre os Ossos dos Mortos, Olga Tokarczuk, Mira, da Maria Velho da Costa, Um Homem que Dorme, do Jorge Perec, e A Paz Doméstica, da Teresa Veiga. Pergunta difícil. Escolhe um. Não posso. Nem querias 3 ou 4. Fui assim tão má para merecer esse castigo. Então vou ter que escolher um. Eu vou levar o meu homem que dorme. Tem que ser. Eu tenho qualquer coisa com o Perec que não se explica. As senhoras que me perdoem, mas eu vou com o Perec. Boa, muito bem. Tendo em conta aqui a nossa conversa e os teus gostos, que és versátil, que é ótimo, tenho algumas recomendações de leitura para te fazer e depois tenho um livro para oferecer. Sugiro-te, enfim, isto a propósito da Teresa Margarida da Silva e Horta, não é? A mulher que foi presa, amante do Marquês de Pombal. Lembrei-me da biografia do Marquês de Pombal. Tu disseste que gostavas de ler mais biografias. É do Pedro Sanalino, De Quase Nada a Quase Rei. Ótimo. Tenho lá em casa, ainda não li. Olha, portanto... boa. Então ainda bem. Depois, também prémio, como o Mira, da Maria Velho da Costa, foi prémio Correntes de Escritas, e tu falaste também em poesia. O Corpo Humano, já conheces a Maria do Rosário Pedreira? Eu adorei, tu disseste que eras diletante na poesia. Sim. E eu achei graça porque exatamente escreveste bem, portanto vou-te roubar esta descrição para falar também de mim, sou também diletante, e adorei O Meu Corpo Humano, o último livro da Maria do Rosário Pedreira, que ganhou então o prémio Correntes de Escritas este ano. Estávamos lá todos quando soubemos da notícia e só ouço coisas boas acerca desse livro, portanto acho que sim, acho que tem que estar... Boa, recomendo também. E para mais, eu vou entrevistá-la em breve, ainda por cima. Ela vem cá ao podcast, estou toda contente. Ela já não escrevia há uns tempos, há a poesia reunida dela. E depois então saiu O Corpo Humano ao fim de X tempos, há vários anos mesmo sem escrever, ou sem publicar pelo menos, não é? Escrever, deve escrever sempre, e também tem um blog, mas depois eu vou convidá-la. Recomendo-te também outro que eu achei que seria o teu género, sobretudo por causa aqui da temática do animal e das pessoas, Um Cão no Meio do Caminho, da Isabela Figueiredo. Esse já li. Já leste? Gostaste? Sim, gostei muito. É o máximo, não é? Gostei muito. Olha, sim. Tinha trazido aqui para te oferecer, mas então vou-te já oferecer outro. Eu também gostei muito e vou entrevistá-la em breve, estou no excitamento também. Então é um livro da mesma forma que a Teresa Veiga da Tinta da China, este também é, e as capas são maravilhosas. Todos os Homens São Mentirosos, do Alberto Manguel. Conheces? Conheço, mas ainda não li. Ótimo.
Estou a gostar muito das recomendações. Ai, Estou-me a sentir vista, compreendida. Que bom, porque eu nem sempre recomendo tantos, mas ao longo da nossa conversa fui anotando aqui, não, tenho que recomendar este, que bom, olha, fico contente. Então, Todos os Homens São Mentirosos. Isto é giro porque ele foi leitor do Borges, que o Jorge Perec que tu falaste, não é? Que fazia parte do grupo Oulipo, ele foi influenciado também pelo Jorge Luís Borges, e então achei graça aqui esta nota. Então, o Alberto Manguel, ele cresceu em Tel Aviv, cresceu na Argentina, por isso é que eu lembrei de ti, Buenos Aires. Sim. Adotou a nacionalidade canadiana e depois trabalhou em Buenos Aires, foi leitor do Jorge Luís Borges. Sim. Foi leitor de outros, assim viveu durante vários anos, enquanto leitor e editor. Viveu em Espanha, França, Itália, Inglaterra. Portanto, é um viajado, e eu acho que este romance de Alberto Manguel, Todos os Homens São Mentirosos, é um escritor que desapareceu no dia desapareceu, enfim, suicidou-se alegadamente no dia do lançamento do seu livro, e a investigação de um jornalista a tentar perceber a vida de um escritor que desapareceu 30 anos antes. 30 anos depois há um jornalista que fala com várias personagens para descobrir mais sobre a vida misteriosa deste autor. E eu achei que seria o teu género, este livro. Parece-me que sim, parece-me tudo. E estava a pensar que ao Alberto Manguel não podemos perguntar com quem é que ele iria jantar, quer dizer, porque ele já jantou com o Borges. Não dá, quer dizer, tudo a seguir tem que ser um lanche. Exato. E eu fui leitor dele 4 anos, portanto há ali certeza com uma amizade, não é? Sim. Com o máximo. Sim. Olha, obrigadíssima, Joana Bertolo. Obrigada eu, Mariana. Agora vou pedir um autógrafo para a história de Roma, para o livro que eu trouxe. Claro. Vão ser 2 autógrafos, porque eu trouxe aqui também um havia para te oferecer. Ai, que bom! Obrigadíssima, e obrigado também a quem nos está a ouvir.